Bom, como muita gente pediu, hoje estamos aqui para refutar o vídeo do canal Milgras chamado Kaido, a criatura mais patética do mundo. Eu já assisti o vídeo e, sinceramente, cara, esse é um dos vídeos que mais distorcem o mangá que eu já vi na minha vida. E o que mais me surpreende nem é o vídeo em si, distorcendo completamente os fatos do mangá, né, e usando uma liberdade poética para poder distorcer os fatos do mangá, com o argumento de que é uma piada com fundo de verdade. Dessa forma ele pode falar que uma coisa é mentira, uma coisa é uma piada e outra coisa é verdade, para assim não poder ser refutado diretamente. Mas obviamente que a intenção do vídeo não é essa. A intenção do vídeo que a gente viu é que ele tá tentando mostrar que tudo isso é verdade. E nesse vídeo eu vou refutar tudo isso, eu vou mostrar por que isso claramente é uma mentira por parte dele. E o que mais me impressiona nem é ele fazer esse vídeo distorcendo completamente o mangá, isso tem muita gente que já faz. O que mais me impressiona é o quanto as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. O quanto as pessoas, assim, mais desinformadas, que leram o mangá faz tempo, só assistiram o anime ou algo assim, acabam vendo o vídeo e acreditando que realmente o Kaido é um personagem fraco, que realmente tudo que tem no mangá sobre o Kaido é uma mentira. Mas de qualquer jeito, nesse vídeo eu vou refutar tudo isso, então caso goste desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Hoje eu vou falar sobre um personagem que quase tudo sobre ele é uma grande mentira. E o pior é que tem gente que compra e ainda por cima chega a falar que ele é mais forte que personagens lendários como Gold Roger, Barba Branca e Garp em seus auges. E até mesmo que o Shanks. E realmente é. Infelizmente, assim, pra muita gente, porque eu sei que muita gente gosta bastante do Roger, Barba Branca e Garp, mas sim, o Kaido é mais forte e durante esse vídeo eu vou provar isso. Mas isso não se sustenta, e eu vou mostrar nesse vídeo que vai ser uma brincadeira com fundos de verdade, e é você quem vai decidir o que é brincadeira e o que é verdade, porque se eu falar o que é verdade, vocês ficariam enojados. Ou seja, como eu falei, né, ele tá criando uma liberdade pra poder falar coisas absurdas, ridículas, que qualquer um que leu o mangá percebe que não é verdade, só que aí ele disfarça de piada, porque assim ele pode falar besteira sem poder ser refutado, mas independente disso, nesse vídeo eu vou refutar tudo que ele tá falando, que eu até assisti pensando que poderia ter alguma coisa verdadeira, mas infelizmente não tinha nada. E a gente vai ver porque que claramente, né, isso tá sendo só pura distorção no mangá. Kaido é conhecido como a criatura mais forte do mundo, aquele que no X1 é a aposta certa, o imortal Kaido, onde o hobby dele próprio é tentar tirar a própria vida, porque ninguém, nem ele mesmo, consegue. E é por aí que vamos começar. Pela sua introdução, que grande parte, ou quiçá ela inteira, não passam de grandes falácias. Vamos do começo, na sua introdução onde é nos dito todas essas informações. Lá, ficamos sabendo que o hobby do Kaido é tentar se matar. Mas será? Será mesmo que ele tenta se matar? Porque, claramente, ele só faz tentativa que sabe que vai dar errado. Você não vê ele invadindo a marinha sozinho, pra lutar contra todos os almirantes de uma vez. Você não vê ele atacando outros Yonkou sozinho. Bom, aqui já começou uma mentira explícita. Pra quem leu o mangá ou, né, tá por dentro da situação sabe disso. E ele provavelmente sabe disso, mas omitiu a informação por puro hate ao personagem. Porque no mangá literalmente é afirmado. Ele desafiou sozinho a marinha e os Yonkous. E foi capturado 18 vezes, foi submetido a mais de 1000 sessões de tortura, etc. É literalmente afirmado. E lembrando, isso não é uma opinião das pessoas do mundo. Não é um achismo. Isso não tem nada a ver com os personagens, é uma citação do narrador. Ou seja, do Oda, né? Do Oda que está escrevendo o mangá. É afirmado claramente. Ele desafiou sozinho a marinha e os Yonkou. Você não vê ele se atirando no mar, porque ele tem uma Akuma no Mi e não vai conseguir nadar. Vamos lá, por que o Kaido não se atirou no mar para se matar? É simples, ele tem a Akuma no Mi do peixe. A Wowo no Mi modelo Senryu. Ou seja, se ele pulasse no mar, ele não precisaria de oxigênio, ele não iria morrer por falta de ar, ele conseguiria respirar debaixo da água, porque ele tem a fruta do peixe. A única coisa que aconteceria é que ele não conseguiria nadar.
Ou seja, ele ficaria exatamente igual o Jack quando caiu na água, quando o Zunisha destruiu o navio dele. Ele ficaria preso debaixo da água, conseguindo respirar, mas sem conseguir escapar de lá. Então, não tem propósito nenhum do Kaido se jogar na água. Você não vê ele fazendo essas coisas. Por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer. Aí ele não tenta, né? Assim fica fácil. As mentiras sobre esse cidadão estão desde o começo e elas só escalam. Ai, porque o Kaido é invulnerável. Ninguém consegue matar ele. As lanças se partiram ao tentar perfurá-lo. As cordas arrebentavam ao tentar enforcá-lo. A guilhotina quebrava ao tentar enforcá-lo. Tudo isso para ser desmentido 1 segundo depois, quando temos a revelação da aparência do Kaido. E ele tem uma cicatriz em formato de X de 3 metros na barriga. Esse argumento é simplesmente patético. É simplesmente uma falsa analogia gigantesca. Ele tá comparando um ataque do Oden com Haki do Rei Avançado e Ryou, né, com lanças e guilhotinas. Porque basicamente ele tá falando que o fato do Oden ter causado uma cicatriz no Kaido refuta, né, o fato já pré-estabelecido de ele ser invulnerável a ataques comuns como de guilhotinas e de lanças. Que todos esses ataques que usam para tentar matar o Kaido se quebram. O aço padrão. Aí ele faz uma analogia com o Oden usando uma espada lendária, usando o Haki do Rei Avançado e, principalmente, usando Ryou, que é uma negação de durabilidade. É literalmente uma forma de causar danos de dentro pra fora. É por isso que espadachins que usam Ryou como os bainhas, mesmo sendo muito mais fracos que o Kaido, conseguem causar dano nele. Sendo que com espadas normais, isso não é possível. Espadas normais simplesmente se quebram na pele do Kaido. Agora, no caso do Ryou, ele penetra de dentro pra fora, ele corta independente da durabilidade do oponente. Ou seja, já não é impossível ferir ele, quanto mais matar. Que, aliás, muitos pensavam que essa ferida era causada pelo Roger ou pelo Barba Branca em seus auges, né? Afinal, com uma introdução dessa, só esses dois monstros poderiam fazer isso. Mas no fim, descobrimos que, na verdade, foi um subordinado do Barba Branca e do Roger, Kozuki Oden, que também é lendário, é monstruoso, mas vamos combinar, ele não é nenhum Roger e nenhum Barba Branca no auge, né? Ué, mas por que ele tá comparando o Oden com o Barba Branca e Roger no auge, se o Oden enfrentou um Kaido que não tava no auge? Qual que é o propósito desse tipo de analogia? Porque, como a gente já viu no mangá, o próprio Sengoku afirma que Kaido e Big Mom estão outro nível em relação a antigamente. Eles não eram nada comparado com agora, com atualmente. E também é afirmado pela Hina, que eles continuaram ficando mais fortes mesmo sem seu capitão. Então, qual é o sentido de você falar, mas o Oden não é nada comparado com o Roger e Barba Branca no auge? Sim, mas o Kaido também. O Kaido de 20 anos atrás, aquele Kaido jovem, também não era nada comparado ao que é atualmente, ao que é no auge. E mesmo deixando isso aqui de lado, né, o cara vai falar, mas o Oden é mais forte que o Kaido, o Oden humilhou o Kaido, não sei o que. Vamos lá, vamos explicar essa luta do Oden versus Kaido. Como é dito no Magazine Volume 13, o Kaido usa a forma híbrida em batalhas em que ele leva a sério. Apenas em batalhas que ele leva a sério. Ele tinha forma híbrida antigamente? É provável, porque a gente viu o Rob Lute, o Kako e esses outros personagens adquirindo uma Akuma no Mi do tipo Zoan e instantaneamente eles já sabiam usar a forma híbrida, né, que usaram durante Enies Lobby. A chance do Kaido não ter forma híbrida antigamente é baixíssima. E mesmo assim, ele enfrentou o Oden sem usar forma híbrida. Por quê? Porque ele sabia que o Oden era fraco comparado a ele, né? Só que no próprio mangá é dito que, primeiramente, né, o Oden que enfrentou o Kaido é muito mais forte do que aquele Oden que enfrentou o Roger e Barba Branca. Ele voltou muito mais forte do que era quando saiu pra viagem, né? E, segundamente, é afirmado que Kozuki Oden superou a imaginação do inimigo. O que isso significa? Que o Kaido não esperava que ele fosse forte e, entre aspas, subestimou ele. Não exatamente. Vamos lá. O Kaido subestimou porque ele pensava que o Oden não conseguiria ferir ele, certo? Mas, ao mesmo tempo,
O Oden só conseguiu ferir ele porque ele tinha Ryou e Haki do Rei avançado, ou seja, ele nega durabilidade, como eu disse. Então não importa quem seja, não importa se é o Roger, se é o Barba Branca, qualquer um dos personagens tem uma durabilidade menor do que o Kaido, e se eles ficarem parados pro Oden atacar, é óbvio que eles vão ser cortados, né? E segundo ponto, o Kaido tava distraído, tá? O Kaido tava distraído, ele não viu o Oden, porque ele pensou que o Oden era fraco, que ele já tinha sido derrotado. Então ele não viu o Oden, ele só viu quando o Oden já tava em cima dele, acertando o ataque, tá? Ou seja, o Kaido foi pego desprevenido, basicamente, porque ele subestimou totalmente o Oden, ele não sabia que o Oden era forte como ele é. Aí, logo em seguida, o que acontece? O Kaido ainda não usa a forma híbrida, ainda tá achando o Oden fraco, e ele tinha razão, porque ele pega... Tá, tudo bem, ele pegou o Oden desprevenido, ele pegou o Oden distraído por conta da velha se transformando numa Momonosuke, beleza. O Oden tava distraído? Tava, só que o Kaido deu one shot nele sem Haki do Rei. O Kaido, na forma base, pegou o Oden distraído, deu one shot sem Haki avançado. Enquanto isso, o Oden pegou o Kaido distraído, usando todos os Hakis avançados, e o Kaido ficou de boa, tá? Aqui a gente vê a diferença entre o Kaido e o Oden. Só um deles tancou um ataque com todos os Hakis avançados. Ah, mas as pessoas dizem que se for numa luta mano a mano, o Kaido ganha. Ele é a criatura mais forte do mundo. Tá bom. Mas que pessoas são essas que dizem isso? Tá, que pessoas são essas? Eu lhe respondo, vamos lá. Primeiramente, na novel do Ace, que sim, é canônica, tem diversas afirmações de que é canônica, né? É dito que, de acordo com Skull, dos piratas Spade, Barba Branca é o pirata mais forte do mundo, mas o autor desse romance diz que não é fácil definir a palavra mais forte. Agora, a parte importante. Skull adora qualquer coisa sobre piratas e coleciona mercadorias piratas. E ele acredita que Kaido é o mais forte na luta 1 contra 1. Ele acrescenta que Kaido é a criatura mais forte e ele não morreria mesmo se você tentasse matá-lo, tá? Isso é uma citação do Skull, que é um estudioso de piratas. Porque o cara vai tentar desvalidar a veracidade da afirmação das pessoas, porque as pessoas são manipuláveis. As pessoas não têm conhecimento aprofundado em relação aos piratas para definir quem é o mais forte. De fato, a maioria das pessoas no verso não são uma fonte confiável, os figurantes. Agora, o Skull, como um especialista em piratas e um cara que literalmente estava dentro do bando do Barba Branca, ele tem autoridade, né? Ele tem com certeza mais autoridade do que os fãs para falar quem é mais forte. No mínimo, ele tem mais autoridade do que os fãs, não mais do que o Oda. Não mais do que o narrador onisciente, mas no caso o narrador e o Oda concordam com ele, como eu já vou mostrar. Então, não é uma fonte não confiável que tá afirmando isso. É um estudioso de piratas. E não só isso, tá? Não só isso. Na própria capa do capítulo 996 é afirmado: a ilha do mais forte. Isso se referindo ao Onigashima. Ou seja, o próprio Oda, né, o próprio narrador, tá colocando no título do capítulo que o Kaido é o mais forte. Outra afirmação. Aqui a gente tem no Magazine 14, que eu já vou mostrar porque é canônico, antes que venham... Ah, mas o Magazine não é canônico, o Deltabook não é canônico, você só pode usar manga. Calma lá. Mas enfim, é dito: a fortaleza onde a criatura mais forte da história, Kaido, reside. Novamente, isso aqui você não pode questionar a fonte. Não faz sentido você questionar: ah não, mas a fonte não é confiável porque é uma pessoa que não entende. Isso foi escrito pelo Oda, tá? Como a gente vê aqui no próprio Magazine 14, explicando de onde que saiu, isso aqui é um registro dos rascunhos do Oda, tá? Isso aqui são os esboços do próprio Oda. E basicamente o Magazine é supervisionado pelo Oda, como a gente consegue ver aqui. Então, assim, você vai tentar desvalidar os rascunhos do Oda que foram supervisionados pelo Oda para serem publicados? Não faz sentido, tá? E depois disso a gente também tem a Weekly Shonen Jump, que tem até mais argumentos para canonicidade, mas enfim. É dito que
Agora, os únicos que sobraram são os dois mais fortes Yonkou, se referindo ao Kaido e Big Mom, afirmando que os dois são os Yonkous mais fortes. E ainda na mesma Weekly Shonen Jump é colocado Kaido, o mais forte da história. Agora, de onde que vem a Weekly Shonen Jump? Por que isso seria verdadeiro? Bom, a Weekly Shonen Jump, todas as informações da Weekly Shonen Jump vêm diretamente do Road to Log Tale 2. E de onde que vem a informação do Road to Log Tale? No próprio databook é dito: após as intensas batalhas no país de Wano, a história atinge seu clímax. À medida que avançamos para a nova série, o livreto que investiga profundamente o estado atual de One Piece será incluído como apêndice em 4 edições consecutivas. Contará com trechos das notas conceituais de Ichiro Oda e incluirá esboços de design super raros e nunca antes vistos. Então, novamente, isso tudo é informação do próprio Oda, tá? Isso tudo é informação 100% canônica. E em todos os lugares, em todas as fontes que nós temos, é afirmado da forma mais explícita possível que o Kaido é o mais forte na luta 1 contra 1, que ele é a criatura mais forte da história e que ninguém consegue derrotar ele. Outra fonte confiável que a gente tem é a sinopse do volume, que afirma que Kaido é o homem mais forte vivo. E por que a sinopse do volume do próprio mangá seria canônica? Acho que é óbvio, né? Mas existe a afirmação da Viz de que a sinopse foi revisada e aprovada pelo Oda, tá? Então o Oda viu tudo isso, revisou e aprovou. O Oda tá concordando, o Oda tá de acordo com isso tudo. Então, isso, falar que, não, mas a fonte que tá declarando o Kaido como mais forte não é confiável, isso é simplesmente não ter conhecimento sobre o mangá. Só isso, tá? É simplesmente não ter pesquisado, ter feito um vídeo às pressas. Porque, claramente, isso não é uma verdade. Mas vamos prosseguir no vídeo, né? As pessoas do mundo de One Piece, elas não são lá esse posto de sabedoria e confiança de informações, não. As pessoas desse mundo caem em fake news constantemente do jornal do Morgans. As pessoas desse mundo pensam que o Luffy é um gigante de 8 metros de altura. Elas pensam que o Barba Branca é malvado como um demônio e comemoram a morte dele. Você tá me dizendo que essas pessoas são confiáveis? São elas que falam isso sobre o Kaido? Pois é, né? Porque na prática, o que a gente viu esse canalha fazendo numa luta mano a mano foi com Oden. E ele levou um exército inteiro de 1000 homens para lutar contra 9 samurais. E não satisfeito, ele só ganhou a luta por causa de ajuda externa, de uma velha que se transformou no filho do Oden e fez ele acreditar que o Momonosuke estava de refém. E o que o Kaido fez? Atacou ele por trás na cabeça, para acabar com a luta, porque ele levou só um golpe do Oden e ficou em choque. Quase foi dessa pra melhor. Bom, como eu já expliquei, né? Ele não ganhou só por causa disso. Quer dizer, o motivo, a causa da vitória dele, nesse caso, foi essa. Mas a luta já foi o suficiente pra mostrar que o Kaido é superior ao Oden. E o pior é quando o Kaido começa a mentir pro próprio leitor, falando que ele matou a velha por ter interferido na luta dele com o Oden. Oh meu Deus, como ele é honrado, né? Nada mais do que palavras vazias. Cara, isso aqui é simplesmente ridículo, esses argumentos, porque são puro achismo, tá? Ele não vai trazer evidência do que ele tá falando. E, cara, isso contradiz diretamente o mangá. Não faz sentido, a gente ver claramente no mangá que o Kaido ficou abalado mentalmente pelo fato da velha ter trapaceado. Por que o Kaido ia matar ela? Por quê? Sendo que ele não tem nada a provar pra ninguém. Por que ele precisaria se provar como justo pro Oden ou pro público? Por que o Kaido tá tentando se provar pro público? Não faz o menor sentido. Sendo que ele nem sabe que o público existe. Por que ele mataria a velha? Ele não precisa se provar pra ninguém, né? Não faz sentido. Outra coisa, a gente viu a mesma coisa na luta contra o Luffy. Um agente da CP0 apareceu, interferiu a luta, fez ele matar o Luffy. O Kaido visivelmente ficou abalado mentalmente. Isso tá explícito no mangá, cara. O Oda deixou explícito de todas as formas. E, novamente, supostamente não tinha ninguém assistindo a luta. Pelo menos ele não sabia que tinha alguém assistindo a luta. Mesmo assim, ele foi lá e matou o agente da CP0 porque ele não queria ter vencido dessa forma. Ele não queria ter vencido de forma injusta. Aí o cara vem com puro achismo, fala que o Kaido tá mentindo pros fãs, que ele nem sabe que existe porque ele não tá quebrando a quarta parede. Esse é o nível da argumentação, né? O Kaido quebrando a quarta parede pra mentir pros leitores. Porque não faz sentido, não faz sentido.
Ele só esqueceu de mencionar que o Oden ficou preso 5 dias antes de ser executado. Por que o Kaido não libertou o Oden e falou, tá, agora é uma luta justa, mano a mano, sem interferência? Ele não fez isso, né? Por que será que ele não fez isso? Ele sabia que ele podia morrer. Vamos lá, isso aqui eu tive ajuda do Joker Supremacy, que provavelmente é o cara que mais entende sobre o Kaido em One Piece, provavelmente é o cara que mais tem conhecimento sobre o Kaido, mais do que eu. Ele deu uma explicaçãozinha que é melhor do que a explicação que eu ia dar em relação a isso, mas os créditos ficam ao Joker Supremacy. Lutar com Oden é a menor das prioridades dele, porque acima disso ele queria sobrepujar o governo mundial para estabelecer a lei da selva no mundo inteiro. Essa é a prioridade principal do Kaido, ele quer uma guerra mundial. Além de que matar o Oden seria mais vantajoso, porque isso iria quebrar o espírito dos cidadãos de Wano. O único que poderia proteger eles do Kaido teria morrido, fora que a Higurashi conspirava com Kaido, significando que ajudava ele. Mas ele matou ela mesmo assim, porque ele não queria ter vencido dessa forma. Mas ele não iria anular isso, porque mesmo assim ele é um pirata e tem um objetivo bem maior. Ele, obviamente, ele explicitamente, no mangá, como a gente viu, ele não queria vencer dessa forma. Agora, depois que aconteceu, já era, tá? Mas, um fato que a gente ainda tem é o próprio Oden afirmando que ninguém, nessa época, conseguiria peitar o Kaido se ele perdesse. Sendo que nessa época a gente tinha o Barba Branca e etc. E o próprio Oden reconhecia que se ele perdesse, ninguém mais ia peitar o Kaido. Aí ele vem com um discursinho de, eu não queria que ela interferisse, eu matei ela. Mentiroso, cara. Todo mundo sabe que você queria ganhar assim, porque você sabia que não ia dar com o Oden. Sacanagem, rapaz. Tem gente que compra essa narrativa. Compra, olha como ele matou a velha, ele não queria vencer daquele jeito. Não queria não, né, Kaido? Constrói a reputação inteira na base de mentiras, aí é fácil. Ser conhecido como mais forte, ganhando na trapaça. E só enfrentando quem você sabe que é mais fraco que você é fácil, né? Realmente, só enfrentando quem ele sabe que é mais fraco. Foi por isso que ele desafiou todos os Yonkous e toda a marinha sozinho. Foi exatamente por isso, porque ele só desafia quem é mais fraco, né? Complicado, cara, complicado. Com os bainhas, com supernovas, você fez a festa, né? Com top tiers como o Oden, você ganha na trapaça. E ainda mente que não queria ganhar assim. Mentira sobre a fama desse cidadão é tão contagiosa que foi até na Toei Animation. Quem aí não lembra do episódio onde o Kaido fala que ele virou mais forte depois de sair derrotando os que se diziam mais forte que ele? Cara, ele não derrotou nem a Big Mom. Vamos lá, novamente, isso não é coisa só da Toei, tá no mangá, que o Kaido desafiou todos os Yonkous. E por isso que ele ganhou a fama de ser invencível, por isso que ele ganhou a fama de que no 1 contra 1 sempre aposte em Kaido. É porque ele desafiou todo mundo sem medo nenhum, tá? Agora, ele não derrotou a Big Mom. Ele não derrotou a Big Mom, logo ele é fraco. Cara, vamos lá, ele lutou só por um dia e uma noite, não foi estabelecido um limite, na verdade, foi entre um dia a 3 dias a luta contra Big Mom, né? Ele não usou 100% do poder dele, não foi nem mostrado ele usando a forma híbrida, usando Shuron Haki, né, usando Kain Daiko, ele lutou na base contra Big Mom na base, e depois eles se juntaram pra fazer uma aliança. Agora, a questão é usar esse argumento de mas ele não derrotou, veja bem, ele não derrotou a Big Mom, né? Sendo que isso só implica que a Big Mom também é muito forte, que a Big Mom também é uma top tier. Não significa que ele não consegue derrotar ela. Agora, é bom a gente lembrar que o Roger e Barba Branca lutaram por 3 dias sem parar. E não derrotaram nenhum deles. Isso significa que eles são fracos? Não, né? Isso só mostra que eles estão em um nível próximo. Um deles pode ser mais forte, pode vencer, mas essa batalha iria se prolongar muito mais. E tanto o Roger e o Barba Branca não usaram 100%, o Barba Branca pelo menos não usou a Akuma no Mi, quanto o Kaido e Big Mom não usaram 100%, porque eles queriam fazer uma aliança, mas eles próprios falam que depois de conseguirem o One Piece, eles vão voltar a lutar até a morte. Então, não faz sentido argumentar, na verdade, pelo contrário, né? O fato dele ter uma luta com a Big Mom refuta o argumento de que ele é covarde. Coisa que a gente já sabe que não é, porque ele desafiou todos os Yonkous e a Marinha. Mas enfim, é um apoio a isso. Porque ele literalmente estava lutando até a morte e pretendia voltar, só que ele decidiu fazer uma aliança. Mas é a mesma coisa que falar que o Roger e o Barba Branca são fracos porque lutaram 3 dias e ninguém venceu. Sendo que isso só implica que eles estão em um nível próximo, só isso. Ele fugiu do Shanks. Kaido fugiu do Shanks, tá bom, vamos lá. Ele tá falando que o Kaido é covarde, né? Aí a gente vai pro Vivre Card do King e é dito:
2 anos atrás, ele tenta se juntar à Guerra da Cúpula, mas é impedido pelos piratas ruivos. Ou seja, o Kaido foi só com o King pra Marineford, sem navio, os dois voando pelo oceano foram em direção a Marineford, já que no Vivrecard dos outros personagens da tripulação do Kaido é afirmado que eles não foram, né? E encontraram a tripulação inteira do Shanks. E aí, eles, numa desvantagem numérica gigantesca, porque é tipo uns 11 contra 2, em pleno mar, com 2 usuários de Akuma no Mi, Kaido e King, né? Kaido e King, 2 usuários de Akuma no Mi, em desvantagem numérica contra uns 11 não usuários de Akuma no Mi, quem será que ia vencer isso? É covardia? É sério, não é o Shanks que tá sendo covarde, não. E não é só isso, tá? Não é só isso, como eu disse. Isso aqui, realmente, o Kaido ia perder. Porque é ridículo. É 2 contra 11 ou 12, né? E no mar, onde o Kaido e King tem desvantagem. Nisso, obviamente, eles iam perder. E não é só nessa situação que esse tipo de coisa acontece. Por exemplo, contra o Kid. O Kid foi desafiar o Shanks e adivinhem, ele nem chegou no Shanks porque ele parou no Ben Beckman. Porque o Shanks não luta sozinho. Outra coisa... Isso é, acho que o mais importante que eu queria trazer aqui. Qual que é o motivo da recompensa do Kaido? No próprio mangá é afirmado: ganhou respeito dos piratas por sua força individual. A recompensa do Kaido é por sua força individual, é só por ele. Agora, a gente vê a recompensa do Shanks, o que é dito? É dito sobre os tripulantes dele, né? Que o Beckman, o Hawks, o Yasop, todos eles são muito fortes, todos eles são renomados. Todos eles, essa é a tripulação mais balanceada que existe. E mesmo assim, mesmo que o Shanks é forte não por uma força individual e sim por uma força coletiva, ainda assim ele tem uma recompensa menor do que o Kaido, que tem uma recompensa por força individual. Então, quem será que é mais forte? Quem será? O que a narrativa tá implicando aqui? Sendo que a gente já viu que o Shanks, pra desafiar o Kaido, é afirmado que ele precisou de toda a tripulação. E isso é comum do Shanks, tá? Que nem eu falei, isso já aconteceu com o Kid, provavelmente aconteceu com o Loki, do Shanks ir junto da tripulação inteira pra enfrentar o Loki, e já aconteceu contra o Totti Música também. O Shanks nunca cogitou ele lutar sozinho contra qualquer um desses, ele já partiu junto da tripulação. Aí você vem me falar que o Kaido tá sendo covarde? Ele não derrotou ninguém pra ser chamado de mais forte. Foi as pessoas que começaram esse rumor, e aí é uma mentira contada várias vezes, vira verdade no mundo de One Piece. Event Toei Animation enganar os espectadores que assistem o anime, porque ela acredita na mentira do Kaido e faz mais mentiras chamando ele de mais forte, que derrotou os mais fortes. E aí a gente tem que ouvir absurdos como o Kaido é mais forte que o Rei dos Piratas, o Kaido é mais forte que o Barba Branca, em seu auge, o Kaido é mais forte que o Shanks, sendo que ele não é. Tudo nele é uma mentira, tudo. E aliás, eu esqueci de mencionar, né? Ele tentou atacar o Yonko, sim. Sabe quem ele tentou atacar? O Barba Branca, no momento de maior vulnerabilidade dele, enquanto estava indo para uma guerra resgatar o seu filho. Isso enquanto estava doente e já velho. Tu vai me falar que então o Kaido tentar atacar o Barba Branca é covardia? Beleza, só que tu tá esquecendo de um simples fator. O Barba Branca foi pra Marineford com a tripulação inteira e com todas as frotas dele. E lá em Marineford, sabe quem que tava lá também? 3 almirantes, um almirante de frota e o Garp. E milhões, né, de marinheiros figurantes. Agora, você sabe com quem que o Kaido foi pra Marineford? Com o King. Literalmente, só o Kaido e King foram rumo a Marineford sozinhos. Aí tu vai me falar que isso é covardia? E isso lembrando que, como eu falei anteriormente, o Kaido já desafiou todos os Yonkous anteriormente. Isso é um fato. Agora, tu quer ver quem que tá sendo covarde nessa situação? Quando o Oden morreu, o Barba Branca ficou sabendo anos depois, aí eles pensaram em ir pra Wano pra desafiar o Kaido por vingança, e não foram por conta das baixas que poderiam ter, certo? Aí, claro, você pode dizer... Tá, mas eles não foram pra Wano porque o Oden já tinha morrido, não tinha como salvar o Oden, já era pra ele, e o Barba Branca não tinha por que ele tentar vingança, sendo que ele só ia ter muitas baixas. Ah, tem certeza? É bom a gente lembrar que o Garp em Marineford afirmou que mesmo se matassem o Ace, ele ainda iria pra Marineford em busca de vingança.
E é dito que nada poderia parar ele agora. E isso que ele sabia que ia ter muitas baixas, ele sabia que poderia ser derrotado, e é o que aconteceu, né? No fim ele morreu junto com o Ace. Então não tem como você argumentar, não, mas eles não são vingativos e ele não foi porque o Oden já estava morto, sendo que ele literalmente iria se o Ace já estivesse morto. E não faz sentido dizer que eles não são vingativos, sendo que a gente viu os remanescentes do Barba Branca buscando vingança pela morte do Barba Branca, enfrentando o Barba Negra. Então, isso sim que você pode chamar de covardia, tá? Porque o Barba Branca ainda não estava em seus piores momentos nessa época da morte do Oden. Ele ainda não estava nos seus piores momentos e a gente viu o que aconteceu. E adivinha por que ele não conseguiu atacar o Barba Branca? Porque aí apareceu outro Yonko saudável, né? O Shanks pra parar ele. O Yonko que não tava vulnerável. Aí o Kaido não quis briga, né? Voltou com o rabo entre as pernas pra Wano. Sentiu o hack do Shanks, viu que era maior que o dele e pensou: vou nada, vai que eu morro. Então tu vai me falar que o Shanks que tá sendo o fortão e o Kaido tá sendo o covarde. Sendo que tava o Kaido só com o King, 2 usuários de Akuma no Mi no meio do oceano, contra 12 tripulantes sem Akuma no Mi, no território onde eles têm vantagem. No 12 contra 2, sempre aposta em Shanks. Seu hobby não é tentar morrer, Kaido? Por que você não enfrentou o Shanks? Por que não libertou o Oden pra uma luta justa? Por que você não atacou o Barba Branca quando ele ainda não tava velho e doente e se preparando pra uma guerra? Fala pra mim, Kaido, por quê? E essa narrativa dele ser imbatível já é desmentida também logo de cara na própria introdução, onde é dito que ele já foi derrotado 7 vezes como pirata. Cara, a reputação toda desse cara é uma mentira. Cara, isso aqui, você só precisa ter um mínimo de interpretação de texto. A própria apresentação contextualiza essa citação. Kaido foi derrotado 7 vezes como pirata, mas logo em seguida é dito que no 1 contra 1 sempre se deve apostar em Kaido. Agora, por que será que eles especificaram que ele perdeu, né? Mas isso não tem especificação. E logo depois é especificado que no 1 contra 1 o Kaido não perde? A resposta mais lógica, a suposição mais lógica nessa situação é que o Kaido perdeu em batalhas que não eram 1 contra 1. Que é um exemplo, God Valley. Em God Valley, o Kaido tava na tripulação dos Hawks, os Hawks saíram derrotados, isso provavelmente contabilizou como uma derrota como pirata, porém, o fato é que o Kaido sequer participou da batalha, já que a gente viu que a Big Mom fugiu para ir em busca da Uou no Mi, e o Kaido foi atrás dela, tendo que ele conseguiu a Uou no Mi da Big Mom. Esse tipo de batalha que seria onde o Kaido teria perdido. Agora, você se basear pra dizer que o Kaido é fraco, se baseando numa suposição de que ele foi derrotado, e isso contradiz diretamente o que o próprio Milgras estava falando, que o Kaido não enfrentou os mais fortes. Ah, não, então ele foi derrotado por um figurante? Foi derrotado 7 vezes por figurantes. Não, tá de sacanagem, pô. É impressionante. Pra mim é mais impressionante ainda que tem gente que compra. E como ignorar o sonho e os valores dele. Que é jogar o mundo numa guerra total. Porque ele acredita que o valor das pessoas só é decidido através da guerra. E adivinham como é a derrota desse personagem? Exatamente. Numa guerra. No seu próprio território contra piratas novatos. E pasmem, durou somente uma noite. Vamos lá, primeiramente, né? Ele não perdeu pra simples novatos. Ele perdeu pra Joy Boy, pro protagonista com a Hito no Mi Modelo Nika, a fruta lendária que é Joy Boy. Sendo que toda a narrativa do Kaido se construiu em torno de apenas Joy Boy pode derrotá-lo. Ele é a criatura mais forte da história e só Joy Boy vai chegar e vai derrotar ele, tá? Isso foi trabalhado diversas vezes no mangá. Agora, você tentar desmerecer o Kaido com base na derrota dele, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa batalha para ver se teve todo esse demérito contra o Kaido. Primeiramente, Kaido contra Luffy Gear 4. O Kaido literalmente estava parado, né, se divertindo, enquanto o Luffy atacava ele com o Haki do Rei sem parar na forma Snakeman e o Kaido não tomava nenhum dano. O Kaido na forma Dragão, que é inferior à forma base em agilidade, literalmente esquivou de todos os ataques do Luffy facilmente. A forma Dragão, a forma mais fraca do Kaido, esquivou do Snakeman do Luffy com o Haki do Rei facilmente, deu Blitz, mordeu ele causando um dano gigantesco, engoliu, jogou um Boro Breath que deixou ele destruído, né, que a gente vê claramente o quanto ele estava sofrendo nessa situação, e logo depois o Luffy usa
o ataque mais forte dele atualmente, que é o Overkong Gun, contra o Kaido, né? O Kaido não só toma o ataque do Luffy, como toma o próprio Boro Breath, que ele basicamente engole, porque o Luffy ataca exatamente quando ele estava preparando, tá? E ele não sangra. O Kaido, na forma mais fraca dele, na forma dragão, nem sangra com o ataque do Luffy combinado com o próprio ataque dele. E logo depois, tanto o Luffy ia usar o mesmo Overkong Gun, só que nerfado, porque ele já tinha perdido o ar do Gear 4, como o Kaido também ia usar o mesmo ataque, ou seja, a luta do Kaido contra o Luffy Gear 4 era um stomp, porque o Kaido na forma dragão, que é a mais fraca, tava estompando o Luffy, era muito superior ao Luffy por conta dos hakis avançados, né? Aí, contra o Gear 5, o que acontece? Quando o Kaido começa a lutar a sério, é a mesma coisa. O Kaido facilmente esquiva dos ataques do Luffy, bate no Luffy, aí o Luffy tenta contra-atacar, leva um Blitz do Kaido, né? O Luffy Gear 5, Joy Boy, o único que pode derrotar a criatura mais forte do mundo, leva um Blitz do Kaido, leva uma sequência de ataques e quase é derrotado e fica inconsciente. Aí, logo depois, você sabe por que o Kaido foi derrotado? Porque ele, entre aspas, deixou, né? Porque se ele fosse o tal covarde que o Milgram estava falando, o que ele podia ter feito? O Luffy preparava o Bajirang Gun, ele esquivava do Bajirang Gun e contra-atacava. Mas o próprio Kaido fala que vai ficar parado e vai tentar contra-atacar o Bajirang Gun usando tudo que ele tem. Se ele fosse o suposto covarde, ele não ia tentar isso, ele podia tentar esquivar. Mesmo se você, mas o Kaido não conseguiria esquivar, o que eu discordo completamente. Mas mesmo se você acredita nisso, você tem que assumir que o Kaido poderia tentar esquivar, né? Já que ele é um covarde, já que ele quer vencer de forma injusta, mas não. Ele literalmente toma de frente o ataque, sendo que ele consegue se desprender do Luffy e afirma que não vai fugir. E aí o Kaido, que deixou o Luffy bater nele, né, porque ele decidiu bater de frente com o máximo de poder de ambos, porém, sem usar o Shuron Haki, que aumenta o Haki do Kaido, que a gente já viu antes que tornava o Haki dele mais forte, aí sim ele perdeu. E isso que ele deu um baita clash com o Luffy que durou por bastante tempo, sem usar o poder máximo que seria o Shuron Haki. Aí tu vem me falar que o Kaido é fraco por ter perdido pra Joy Boy com a Hito no Memuda no Nika e dando todas as chances possíveis, sendo que inicialmente a luta era um stomp completo. O Luffy não tinha chance nenhuma inicialmente. Uma noite foi suficiente pra jogar o Mister Quero Fazer Uma Guerra no Mundo Todo perder e deixar o sonho dele morrer no fracasso e na lama. ênfase que foi no próprio território dele. Eu realmente não sei de onde ele tirou que ser do próprio território dá algum mérito, dá alguma vantagem pro Kaido. Ele tá usando algum fator do ambiente, alguma arma, tem algum fator que tá beneficiando ele em seu próprio território? Eu tenho certeza que não. Então esse argumento é basicamente um red herring, né? Ele tá trazendo um ponto que não agrega em nada no argumento. E ainda assim, nessa guerra vemos outra alcunha dele, que é mais uma mentira. Kaido é conhecido como Rei Sábio. Olha como ele é sábio. No meio da guerra, ele decide levantar uma ilha inteira pra mudar ela de lugar. Sim, no meio da guerra. Ele não esperou a guerra acabar. Ele fez no meio dela pra gastar mais estamina e ele ficar mais cansado durante as batalhas. Vamos lá, primeiramente, o Kaido não tava levando isso a sério. O Kaido tava literalmente se divertindo na guerra, porque ele tava enfrentando personagens ridiculamente fracos comparados a ele. O Luffy só conseguiu peitar ele porque ele despertou uma Akuma no Mi lendária. Sem falar de toda a evolução que o Luffy teve, né? Porque no início do arco, ele tomava Blitz One Shot do Kaido. Depois ele teve que passar por todo o treinamento, aprender Ryo, depois aprender Haki do Rei avançado, e depois o Gear 5. Então, o que isso tem a ver com inteligência? O Kaido deveria adivinhar que quem tá na frente dele é Joy Boy com a Akuma no Mi lendária que vai ser despertada contra ele? Porque assim, eu acho que ninguém faria essa suposição no mundo, né? A menos que esteja assistindo One Piece e saiba que o Luffy é o protagonista. E segundo ponto, que o cara não sabe ler, porque ele afirmou que estar carregando a ilha está desgastando o Kaido, e mostrou essa scan. Só que ele simplesmente não soube ler, ou sei lá, leu errado, se confundiu, porque não é isso que tá acontecendo.
O que tá acontecendo é que o Kaido, durante a batalha, ele tá se desgastando não por conta de carregar a ilha, e sim por conta de estar lutando por grandes períodos contra o Luffy, né? Então o poder do Kaido está enfraquecendo e por causa disso as nuvens ficaram instáveis. Tá? Ele basicamente fez uma falsa causa, inverteu a causa. Ele não ficou enfraquecido por conta das nuvens carregando a ilha, e sim as nuvens que ficaram instáveis por conta do Kaido estar enfraquecendo. Agora, você falar que o Kaido carregar uma ilha com as nuvens flamejantes está esgotando ele, e é burrice porque, nossa, ele não vai ter estamina pra lutar. Isso não faz o menor sentido. Como eu mostrei, não tem nenhuma implicação disso no mangá. E o Enel, no pré-time skip, conseguia tranquilamente destruir um país com o Raigo. Conseguia gerar a energia destruidora de um país. Não só isso. Para trazer mais um feito, a gente tem também as máquinas dos Piratas da Lua, que geraram uma explosão gigantesca que é calculada como nível continental, multicontinental, até a Lua tem cálculo disso por conta do tamanho proporcional. E o Enel gerou uma energia suficiente para destruir essas estruturas que trancaram esse ataque gigantesco. Aí tu vai me falar que é burrice o Kaido carregar uma ilha porque estaria desgastando toda a estamina dele. Cara, isso é a mesma coisa que falar que você carregar uma borracha durante uma luta tá desgastando tua estamina, sendo que essa energia que tu tá usando para carregar a borracha é irrelevante para você. Da mesma forma que a energia que o Kaido usa para carregar a ilha é totalmente insignificante para ele com toda a sua energia gigantesca. Esse realmente é muito sábio. Não, e o legal é que não tem motivo nenhum pra ele ter feito naquele momento. Ele só quis levantar... Ele só quis, porque sim, e foi trocar de lugar. Ele podia muito bem ter esperado. Mas não, né? Como ele é muito sábio, ele quis fazer no meio da guerra. E eu nem vou me aprofundar no fato de que o exército da criatura mais forte do mundo, a personificação do poder bélico, é todo counterado por uma menina de 6 anos de idade, tá? Tá, aqui ele simplesmente se confundiu, tá? Porque o Kaido não é a personificação do poder bélico por conta da tripulação. O Kaido é a personificação por conta da força individual. Isso é afirmado diversas vezes no mangá. Então, não fez sentido esse argumento. E, segundamente, que isso não é demérito nenhum, é simplesmente uma desvantagem. É a mesma coisa que falar que se um personagem construir um exército com soldados de fogo, por exemplo, ele é burro porque existe um personagem de água no universo. E esse personagem é fraco, tá? Nem é um rival dele, é um personagem bucha. É um personagem que ele mata a hora que ele quiser. Como a Otama, que é uma personagem fraca e irrelevante pra trama, né? Pra trama do Kaido, no caso. É óbvio que não vai considerar, mas veja bem, eu vou fazer um exército que countera a Otama. Uma criança que só tem uma Akuma no Mi que, por acaso, consegue counterar uma parte do exército do Kaido por conta dos usuários de Smile, especificamente. Eu nem vou me aprofundar nisso. E o mais engraçado é que as mentiras do Kaido pro leitor continuam. Quem aí lembra da famosa fala dele pro Luffy dizendo que Akumas no Mis não conquistavam o mundo, e sim Haki, porque Haki supera tudo. Pois é, né, Kaido? Não é nem como se você tivesse financiado um projeto inteiro pro seu exército todo ter uma Akuma no Mi. E ainda por cima, Akuma no Mi artificial. E todos os seus tops comandantes também têm frutas e essa seria a principal característica deles. Você esperava que ele fosse treinar milhares de pessoas para usar Haki, para usar os 3 tipos de Hakis avançados? É sério. O Rayleigh treinou o Luffy por 2 anos e o Luffy não aprendeu todos os Hakis avançados. Literalmente, o Luffy não aprendeu nenhum Haki avançado em 2 anos. Ele só aprendeu os 3 Hakis básicos. E isso é porque ele deu sorte, né, de já ter Haki do Rei. Porque se fosse outro personagem que não tivesse predisposição para ter Haki do Rei, ele nem conseguiria adquirir com treinamento. Então, como que ele vai ter um exército puramente focado no Haki? Não tem como. Não tem como. Isso é simplesmente impossível. E, assim, é óbvio que mesmo que Haki seja mais forte e seja a única coisa que é absolutamente necessária, não significa que outros fatores não sejam bons. É a mesma coisa que você falar, ter uma arma em específico é bom, essa é a melhor arma de todas. Mas por causa disso você não pode ter outras armas, sendo que essas outras armas vão te tornar mais forte ainda, porque nesse caso, uma coisa não anula a outra, né? O Kaido tem uma Akuma no Mi forte, como a gente vai ver, e ao mesmo tempo tem um Haki forte. Se tu der uma Akuma no Mi pro Roger, ele vai ficar mais forte. Ou você acha que não?
que a Akuma no Mi não bufa em nada um personagem. Não, né? Simplesmente ensinar Haki pro exército inteiro é inviável. Um exército com poderes de Akuma no Mi é mais forte do que um exército sem Haki e sem poderes de Akuma no Mi. Lógica básica, né? Então não faz sentido nenhum tentar criticar ele por ter um exército com Akuma no Mi. Não só seu exército e seu bando, como você. Você tem a porra da fruta do dragão, uma das mais poderosas do mundo de One Piece. Você usa e abusa desses poderes e dos seus atributos. Se não fosse por eles, você já tinha acabado há muito tempo. E você ainda quer ver com o papo de que fruta não conquista o mundo? Novamente, esse argumento não faz sentido. Não faz sentido. Mesmo se o Kaido focasse 100% no Haki, se ele tiver uma Akuma no Mi, ele vai ficar mais forte ainda. Só porque Haki é a única coisa necessária, não significa que você não pode ficar mais forte além disso. O Garp, por exemplo, ele tinha Haki forte, mas ele também treinava fisicamente, ele treinava dando socos sem Haki. Por quê? Porque se você pode ser forte com Haki, você pode ser ainda mais forte com outros fatores. Agora, falar que o Kaido depende da Akuma no Mi, isso é simplesmente não ter lido o mangá, né? Porque a gente viu contra o Luffy Gear 4 que o Kaido, na forma dragão, que é a forma mais fraca dele, porque como é citado no Magazine 13, ele perde agilidade na forma dragão. E mesmo perdendo agilidade, ele facilmente esquiva de todos os ataques do Luffy Snakeman, dá blitz nele e recebe um ataque dele tomando 0 dano mesmo combinado com o próprio ataque. Então, o Kaido dragão é mais forte que o Luffy Gear 4 com todos os hakis avançados, e o Kaido base é mais forte que o Kaido dragão. Eu preciso falar mais alguma coisa? Será que ele tá dependendo da Akuma no Mi ou será que os hakis dele que são quebradaços? Por que você gastou sua vida inteira num projeto de Akuma no Mi, então? Por que seu exército todo é baseado em Akuma no Mi? O Shanks sim tem um bando sem Akuma no Mi. Ele sim é conhecido por ter o haki mais forte. O Shanks é conhecido por ter o haki mais forte pelos fãs. Porque nunca foi afirmado na obra que o Shanks tem um haki mais forte e nunca foi demonstrado feitos equivalentes a isso. Já que, por feitos de haki do rei, a gente tem o feito, por exemplo, do Luffy abrindo os céus sozinho. E o único que fez isso foi ele e Joy Boy. Agora, essa questão do Shanks ter o haki mais forte, isso é puramente headcanon da fandom, porque não tem nenhuma implicação disso no mangá. E se o Kaido já tem um haki absurdamente forte, ele vai ficar mais forte ainda com a Akuma no Mi. E outro fator é que o Kaido literalmente usa a própria Akuma no Mi pra fortificar o haki, já que no Shuron Haki, como ele desperta várias emoções e haki é dependente das emoções, da intensidade dos sentimentos, ele fica mais forte na forma bêbado. Então ele tá literalmente usando uma Akuma no Mi pra amplificar o próprio haki e os próprios atributos físicos. Ele tá só ficando mais forte, ele tá usando pura inteligência lógica, cara. Não faz sentido, é que nem eu falei, não faz sentido você usar uma arma que é a mais forte, sozinha, sendo que você pode combinar ela e tornar ela ainda mais forte. Não faz sentido. Então, bom, esse foi o vídeo. E, cara, muita gente... O que eu falei, como eu falei antes no início do vídeo, o que me impressiona nem é ele ter feito esse vídeo, que claramente, né, até parece um rage bait, até parece um hate puro contra o Kaido, mas o que me impressiona nem é isso, porque tem muita gente que faz esse tipo de coisa. O que mais me impressiona é que muita gente cai nesse tipo de desinformação. Claro, é que nem eu falei, muita gente não lê o mangá, muita gente se informa por vídeos, leu o mangá faz muito tempo e não lembra das coisas, assistiu só o anime, mas esse tipo de vídeo com pura distorção do mangá, com pura desinformação, viraliza demais e espalha pra muita gente. Então, bom, eu quis trazer esse vídeo justamente pra mostrar como isso tudo claramente é mentira, né? Nem chega a ser, assim, um negócio tão profundo, um negócio tão complexo que você tem que, nossa, se aprofundar no mangá pra entender a verdade. Porque o que o cara tá defendendo é claramente contra-intuitivo. Principalmente omitindo informações do próprio mangá. Porque só com o próprio mangá, claramente, dá pra provar o contrário. Mas enfim,
Comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam comigo que o Kaido é sim um personagem extremamente forte, é um top tier, mais especificamente a criatura mais forte da história de acordo com o próprio Oda. Acho que é meio complicado discordar disso, né, porque é a opinião do autor da obra, mas enfim, tem gente que acha que sabe mais do que o autor. Acontece. É que nem aquelas pessoas que falam que o Luffy não tem velocidade da luz, os personagens de One Piece, Kizaru, etc. não tem, mesmo se o Oda falar que tem. Por isso seria incoerente com as leis da física real. Sim, tem gente que fala esse tipo de coisa. Então, basicamente, né, o mesmo nível de lógica, mas enfim, comentem o que vocês acharam, se vocês concordam, e nos vemos em uma próxima.